Site No Brainer Languages, Verbos Auxiliares 2. Para quem já fez ou assistiu os vídeos sobre os verbos auxiliares 1, que são bem mais simples, o objetivo desse aqui é encontrar o verbo auxiliar correto para a frase modelo. Ali em cima tem um exemplo, eles estão vindo para a festa, uma pergunta. Aqui é toda a lista de verbos auxiliares e cada uma das frases desse exercício vai poder usar, com uma pequena diferença. Quando nós clicamos em um dos verbos auxiliares, nós podemos escolher qualquer um deles, e a escolha de qualquer verbo auxiliar abre vários slots na frase, onde nós podemos encaixar o verbo auxiliar que nós pensamos ser o verbo correto. Por exemplo, a frase é They coming to the party, versão em inglês para eles estão vindo para a festa. Essa eu vou fazer para demonstrar. Nós já sabemos que o estão é o famosíssimo verbo to be. O sujeito aqui é they, plural. Verbo auxiliar só pode ser no presente, are. E a posição do famoso verbo to be é sempre imediatamente antes do sujeito durante perguntas. Então a frase toda seria are they coming to the party. Se eu me arrependesse da escolha, eu poderia clicar no verbo, clicar em outra posição onde eu imagino que deveria ser o verbo até o fim da frase. Nesse caso aqui, nós sabemos que se they é o sujeito, então are tem que vir imediatamente antes desse sujeito. Are they coming to the party? E esse é o exercício verbos auxiliares 2. Vamos continuar agora oficialmente a primeira frase. Está chovendo lá fora. It raining outside? Pergunta. Aqui a gente vai ter a contagem duas vezes, uma para escolher o verbo auxiliar e depois outra contagem para escolher a posição correta do verbo auxiliar. Com isso dito, o verbo auxiliar correto deve ser está, sujeito it, então o verbo auxiliar só pode ser is. Agora, a posição desse is em relação ao resto da frase é o que precisa ser escolhido. 5 segundos também para escolher a posição. Se o sujeito é it, e isso é uma pergunta, o verbo auxiliar deve vir imediatamente antes desse sujeito, ou seja, is it raining outside? Is it raining outside? E é assim que esse exercício é feito em todas as frases. Nós estávamos ganhando o jogo? Pergunta. We winning the game? Interrogação. Algum desses auxiliares, o correto é sujeito we, a frase é o estávamos, plural no passado. O verbo to be tem uma conjugação separada do singular e do plural, por isso ele é ensinado separado dos outros verbos, e a conjugação dele no passado, para esse caso, é were. Agora, a posição dele em relação à frase é antes do sujeito. O sujeito dessa frase é nós ou a gente, we, então aqui é a posição dele. Were we winning the game? Were we winning the game? Quanto custa isso? How much it cost? Auxiliar correto é custa, verbo léxico, cost, presente. Então, auxiliar é uma das conjugações do verbo to do. O sujeito é it, terceira pessoa, do singular no presente simples, ou seja, o auxiliar tem que ser does. Agora, a posição desse does antes do sujeito da frase, e aqui o sujeito é it, esse isso, então esse does deve vir imediatamente antes dele, does. How much does it cost? How much does it cost? Quantas pessoas estiveram lá? Verbo auxiliar correto. Estiveram, no plural, famoso verbo to be, no passado. Só que aqui tem um detalhe. Aqui a frase tem o verbo to be como been, que é o passado particípio. Se a frase já tem o verbo to be no passado particípio, significa que essa pergunta foi feita no tempo verbal present perfect. E o present perfect não se distingue do simple past em traduções. E esse é o perigo de confundir o did, que seria o auxiliar, ou was, were, ou have ou has. Se a frase está com o verbo to be no passado particípio, então ela está no present perfect. Com isso dito, nós precisamos saber quem é o sujeito. Essa frase não tem realmente o sujeito, mas a gente vai usar many people como referência. How many people? People são pessoas. Se é plural, o verbo auxiliar só pode ser have. Agora, a posição desse have how many people have been there? O have vem imediatamente antes do verbo que ele ajuda no tempo present perfect.
E essa questão do verbo auxiliar vir antes do sujeito nem sempre acontece como aconteceu aqui. Primeiro veio many people, depois have been there. E o motivo para isso é que essa pergunta, na verdade, ela não tem um sujeito. Esse how many people está tentando descobrir um número. O número seria o sujeito. Se a frase afirmativa fosse 3 people have been there, então 3 pessoas seria o sujeito. Aí sim a pergunta seria have 3 people been there? Nesse caso, não existe a quantidade que é o sujeito. Então, apesar de ter coisas antes do verbo, nenhuma dessas coisas é o sujeito, que seria o número que a pergunta quer descobrir. Perguntas que querem descobrir quantos, quantas, quem ou o que, elas não têm sujeito, elas estão justamente tentando descobrir o sujeito. Então, na falta de um sujeito, a regra de trocar de lugar com o sujeito não pode acontecer. Foi isso que aconteceu aqui. Você me ajudará com isso? You help me with this? Verbo auxiliar só pode ser ajudará. Futuro, você vai me ajudar com isso, você me ajudará com isso. Futuro é feito com o famoso verbo modal will. Agora, a posição desse verbo modal antes do sujeito, que é you, você, então só pode ser will you help me with this? Will you help me with this? Por que eles estão rindo? Why they laughing? Verbo auxiliar. Estão, conjugação do famosíssimo verbo to be, ser ou estar. Então, a gente precisa saber quem é o sujeito, já que o verbo to be tem conjugações, ao contrário dos outros verbos, que praticamente não tem sujeito. They, então, o auxiliar só pode ser are. Agora, a posição desse are imediatamente antes do sujeito, are they. Why are they laughing? Why are they laughing? Quando a reunião começará? Verbo auxiliar. Futuro, começará ou vai começar. O verbo que faz futuro aqui é o famoso will. Agora, a posição desse verbo auxiliar. Depende de encontrar o sujeito, que é the meeting. Aqui tem um detalhe, que é the, espaço, meeting, espaço, e antes de the também tem um espaço. A posição é antes do sujeito. O sujeito ele pode ser feito por 1, 2, 3, 10, quantas palavras fizer sentido para explicar a pessoa ou a coisa que vai conjugar o verbo. Então aqui, the meeting. As duas palavras juntas são o sujeito. O verbo auxiliar tem que vir antes desse sujeito, então antes de the meeting. When will the meeting start? When will the meeting start? Você já esteve na Itália? You ever been to Italy? Verbo auxiliar. O famoso verbo to be tá na frase como been, no tempo particípio, o que significa que essa pergunta foi feita no tempo present perfect. O sujeito é you, então o auxiliar só pode ser have. Por que que o sujeito importa? Se fosse ele ou ela, he, she ou it, aí o auxiliar seria has. Agora, a posição desse have antes do sujeito. Aqui o sujeito é um pronome, you. Então, have you ever been to Italy? Have you ever been to Italy? O que você estava fazendo quando eu liguei? What you doing when I called? Auxiliar. Estava, famosíssimo verbo to be, mas nós sabemos que a frase no passado no português não obrigatoriamente significa que vai ser o verbo to be, pode ser um present perfect, para a gente confirmar. What you doing? Esse doing com ing sugere tempo contínuo. Estava fazendo, tempo contínuo usa o verbo to be. Agora o sujeito, you, na tabela da conjugação de verbo to be do passado, I was, you were automaticamente tem que ser o auxiliar. Agora a posição desse auxiliar. Ao contrário daquilo que é dito no colégio, não é no começo da frase, é imediatamente antes do sujeito. What were you doing when I called? What were you doing when I called? E esse tempo verbal é o tempo past continuous do inglês. O que você faria naquela situação? What you do in that situation? A frase precisa de um auxiliar, que é
Do é fazer, mas faria exige um verbo em inglês que dá a ideia desse ia, que é o futuro do pretérito em português. E esse verbo é o verbo modal would. Agora, a posição desse would é imediatamente antes do sujeito, porque ele é um verbo modal. O sujeito sendo you, would tem que vir imediatamente antes dele. What would you do in that situation? What would you do in that situation? O que você fez? What you done? Verbo auxiliar. Se a frase fosse what you do, então a frase estaria no simple past. Mas aqui o verbo principal não está como do, e sim como done, no tempo passado particípio do verbo to do. Se está no particípio, significa que o auxiliar ajudando ele é o auxiliar do present perfect. Mas no present perfect nós precisamos ver quem é o sujeito, que é you. Então o auxiliar só pode ser have. Agora a posição desse have antes do sujeito. What have you done? What have you done? Você viu as notícias ontem? You see the news yesterday? Verbo auxiliar. De novo, quando a frase em português está no passado, ou vai ser simple past, ou vai ser present perfect. Agora a gente precisa decidir, baseado no verbo principal da frase modelo. Aqui a frase está you see the news yesterday. Para ser present perfect, teria que ser you seen, com N no final, particípio. Se está no infinitivo, significa que o auxiliar que ajuda ele absorveu as regras do passado. Se o auxiliar absorveu as regras do passado do verbo principal, significa que a frase está no simple past. Então, o auxiliar que está no passado no lugar do verbo principal só pode ser did. Agora, a posição desse did é imediatamente antes do sujeito da frase, que é o você. You. Did you see the news yesterday? Did you see the news yesterday? Onde você comprou aquela camisa? Where you buy that shirt? Verbo auxiliar. Depende porque a frase está no passado, nós precisamos olhar quem é o verbo principal, comprar, e nesse caso aqui é o buy. Para ser present perfect, o verbo teria que estar no passado particípio. Passado particípio de buy é bought, mas aqui ele está buy, significa que o auxiliar absorveu as regras do passado. E quem absorve as regras do passado é o verbo do, que se torna did. Então a frase está no simple past. Agora a posição desse did não é no começo da frase, sim imediatamente antes do sujeito. Quem comprou a camiseta é você, então you é o sujeito. Where did you buy that shirt? Where did you buy that shirt? Você gostaria de um pouco de café? You like some coffee? Verbo auxiliar. Gostar é o like, ele tá no futuro do pretérito por causa do ia, e a gente viu que o ia do inglês é feito com o verbo modal would. Agora a posição desse would é imediatamente antes do sujeito, porque é um verbo modal. You é o sujeito, então would you like some coffee? Essa pergunta é bem comum quando nós aprendemos o verbo modal would e para fazer ofertas para as pessoas. Would you like some coffee? Há quanto tempo você está morando aqui? How long you been living here? Verbo auxiliar. A frase tem dois verbos no modelo, been e living. Been é o passado particípio do famoso verbo to be, que dá a ideia de estar. Aqui agora a frase está no presente, mas aqui está o verbo to be no passado particípio. Se tem o passado particípio na frase, nós já sabemos que essa frase é um present perfect. Se ela é present perfect, o auxiliar só pode ser have ou has. Para saber qual dos dois, depende quem é o sujeito. O sujeito dessa frase é você, então é you. Significa que o auxiliar só pode ser have. Agora, a posição desse have imediatamente antes do sujeito. How long have you been living here? How long have you been living here? Esse é o present perfect continuous. Ela trabalha aos sábados. She work on Saturdays. Verbo auxiliar.
Work não tá no passado particípio, não tá com ing, então é simples, não é contínuo. A frase tá no presente, sujeito é she, terceira pessoa do singular, então does é de fato o auxiliar. Agora a posição desse does. Imediatamente antes do sujeito, que é she. Does she work on Saturdays? Does she work on Saturdays? Onde você vai estar amanhã às 10? Where you be tomorrow at 10? Verbo auxiliar. A frase é futuro, estará ou vai estar. Não tem going to be nessa frase, então não é futuro imediato. Futuro imediato seria am, is ou are, auxiliando going to, e aí be significa que é o futuro padrão do inglês, que é o famoso verbo modal will. Agora, a posição desse will. Imediatamente antes do sujeito, porque ele é um verbo modal e essa é uma pergunta. Where will you be tomorrow at 10? Where will you be tomorrow at 10? Onde eles trabalham? Where they work. Verbo auxiliar. A frase é trabalham no presente, não tem nada de especial no verbo principal do modelo, ou seja, o auxiliar só pode ser do ou does. Agora a gente precisa saber quem é o sujeito para determinar qual dos auxiliares é o correto. They é plural, então do é o auxiliar correto. Agora a posição desse do. Imediatamente antes do sujeito, que é they. Então, where do they work? Where do they work? Você gosta de esportes? You like sport? A pergunta, para ser gramaticalmente correta, ela tem um verbo auxiliar que é. Frase no presente, não tem nada de especial no verbo like, não é liking, não é liked. Então, de novo, simple present. Agora, para saber se é do ou does, depende do sujeito. O sujeito é you, do, é a combinação certa. Agora, a posição desse do, considerando que isso é uma pergunta. Imediatamente antes do sujeito. Do you like sports? Do you like sports? Por que você está se mudando? Why you moving? Verbo auxiliar. Você está se mudando? Se mudando, ing, significa que essa frase está no presente, porque está, e mudando é contínuo. Present continuous usa o famoso verbo to be como auxiliar. Agora, quem é o sujeito? Para saber se é am, is ou are, you are. Agora, a posição desse are. Are vem imediatamente antes do sujeito. Are you? Why are you moving? Why are you moving? Ele já terminou o relatório? He finished the report yet? Verbo auxiliar. Depende da estrutura da frase. Ela está no passado em português, poderia ser did, mas nós precisamos ver qual é o verbo principal do inglês que equivale a esse terminou. Finish, mas aqui ele está como finished. Já que está numa pergunta e está no passado, significa que ele está preso no passado particípio, tempo present perfect, ou seja, have ou has. Depende de quem é o sujeito da frase. Ele, he, has é o auxiliar. Agora a posição desse has. Has he finished the report yet? Has he finished the report yet? Para quem quer aprender como o Present Perfect funciona em inglês, este é o vídeo. Para quem quer aprender como fazer perguntas em inglês, este é o vídeo. E esse é o vídeo que explica como negações funcionam em inglês. Todos usam esses verbos auxiliares que vimos hoje. Não deixem de praticar, porque sem prática essas coisas não fixam. E, com isso dito, see you next time.